E aí, galera, vamos para uma receita econômica, um empadão econômico, pouquinha coisa, pouquinha massa, nessa assadeira pequenininha, ó, que eu vou deixar descrito tudo direitinho a medida dela, tá? Muita gente me pede para fazer pouquinha coisa, com 2 ingredientes apenas. Tenho certeza que vocês vão gostar e dá tempo de fazer ainda hoje. Aqui eu tô usando 200 gramas de margarina, tá? Margarina gelada, acabei de tirar da geladeira. Sal, só para acertar, lembrando que ela já tem sal. E 2 xícaras de trigo, 2 xícaras e meia, tá? A metade eu vou deixar reservado, pode ser que precise usar ou não. Se não precisar, até o final da receita a gente coloca tudo direitinho, tá? Percebam que o vídeo tá um pouquinho mais acelerado, é porque essa receita tem várias etapas, então se eu deixasse ele correr normal, ele ia ficar cansativo, ia ficar muito longo. Então eu dei uma acelerada no vídeo e resolvi estar passando a explicação para vocês depois, tá? Aqui a gente vai fazer aquele primeiro processo. Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu não uso luva, unhas cortadas, mão higienizada, mão na massa mesmo, tá? É aquele processozinho de empadinha, ó, já vai começando a dar a liga. Essa massa é muito boa, muito simples de fazer, não tem mistério algum. Ó, já começou a dar a ligazinha, tá? Só a margarina e o trigo. Procure usar uma margarina boa, de qualidade, 80% de lipídio. Eu tô usando aqui a Quali, tá? Agora a Doriana também, medalha de ouro, tem dezenas, Amélia. Tem várias outras margarinas que também tem 80 de lipídio, tá? Eu não tô aqui fazendo comercial, eu tô apenas dando opções para vocês, tá? Aqui a massa, ó, já tá praticamente no ponto. O próprio toque da nossa mão, ó, ela tá quebradiça, só que ela tá ainda muito úmida. Vai precisar de mais um pouquinho, tá? Você vai sentir que ela tá um pouco úmida. Aqui vamos usar a metade, tá? Então não chegou a ser 2 xícaras e meia. São 2 xícaras e 1/4. Essa minha xícara é de 240 ml, tá? Vamos agora continuar misturando aqui. Vamos misturar. Ó, tá perfeita a nossa massa. Ó. Agora sim, ela não tá mais tão úmida, mas ainda tá uma massa macia. Não tá aquela massa seca. Agora vamos abrir aqui no saquinho. Aquele processo normal, saquinho embaixo, saquinho em cima. Vamos procurando fazer um retângulo ou boleada, como for o recipiente que você vai usar para fazer o seu empadão, tá? Essa massa serve também para empadinha. Vamos aqui abrindo. Tô abrindo um retângulo, né? Que é mais ou menos o formato da minha assadeira. Prontinho, já viu aqui que vai dar. Deixa eu virar aqui. Porque eu sou canhota. Canhota é um pouquinho atrapalhado. Prontinho, a gente já pega no plástico, ó, já vira direto na assadeira. Ah, Rose, mas rachou tudo, metade entrou, metade não entrou, não tem problema. Essa massa, ela é bem flexível, massa de empada em si, né? E essa ainda mais, ela é bem flexível, bem legal de trabalhar. Você vai catando e vai colando aí. Eu gosto de deixar sempre as laterais um pouquinho mais grossas do que o fundo, porque o fundo, ele já tem uma sustentação melhor, né? Por causa do fundo da assadeira mesmo, que fica ali todo o tempo. E quando você retira, você sempre também coloca o quê? Uma espátula por baixo, então você tá firmando o fundo sempre. Já as laterais ficam soltas e o recheio entra úmido, pesado, para ela não rachar quando cortar, não ficar feio, o recheio não vazar. Então eu deixo as laterais um pouquinho mais grossinhas do que o fundo. Com a própria mão, você vai sentindo a textura, vai sentindo onde precisa de mais massa, onde você precisa espalhar mais. Por isso é até a importância de você trabalhar sem luvas, na minha opinião, para você sentir melhor o seu trabalho. Prontinho, que já tá tudo forradinho. Agora vamos colocar o recheio. Aqui eu tenho mais ou menos 350 gramas, tá? De frango, um peitinho de frango que eu já tinha aqui na geladeira pequeno. Ó, tá vendo? Repara que o meu recheio ele tá úmido, tá? Ele não tá aguado, ele não tem caldo nenhum, tá? Ele só tá úmido, meio pastosinho. O recheio é da sua preferência, sendo com essa mesma textura, tá? Vamos espalhar aqui o recheio generoso, 350 a 400 gramas de recheio. Mais ou menos vai dar aqui nessa minha assadeira, tá? Que eu vou deixar tudo descritinho lá, o tamanho dela no vídeo, tá? Prontinho.
Eu gosto muito de usar esse requeijão também. Esse é o profissional, aquele forneável. Então, com o calor, né, do forno, com a alta temperatura, ele não perde essa consistência, ele continua grossinho. Já aquele de copinho, se você for usar aquele normal que a gente come com pão, dê preferência a misturar ele já direto no frango. Acabou de fazer seu recheiozinho de frango, desliga o fogo, mistura o requeijão, dá uma mexidinha básica e você já pode deixar esfriar para poder estar fazendo o seu recheio, tá? Ele assim por cima, como ele tem uma outra consistência, ele pode rachar, quebrar, aí vaza e o seu empadão não vai ficar com uma aparência legal, tá? Já esse forneável não tem esse problema porque ele segura, né, a textura na alta temperatura. Vamos abrindo aqui o mesmo processo, né, que fizemos embaixo. Abrindo direitinho. Para poder fazer a tampinha. Apara aqui, tira onde estiver precisando, onde tiver buraquinho. O bom dessas massas é que ela no final sempre fica lisinha, né? Vamos dar mais uma alisadinha aqui. Prontinho. Tem um morrinho ou outro, você acerta. Agora a gente vai virar também direto na assadeira, como a gente fez anteriormente, tá? Não tem mistério nenhum. Repare que quando você vira, o próprio plástico te ajuda a fazer essa tampa, né? A ficar certinho. Com o plástico ainda, para não estar passando tanto calor da sua mão, você vai acertando a tampinha. Agora no mais é capricho mesmo, é o jeitinho, é tirando essas rebarbas e acertando as laterais para ficar direitinho, né, dentro da forma. Tô usando aqui, ó, uma faquinha, as costas da faca, tá? Para não estar arranhando a sua forminha aí. Vamos agora tirar. Marcou, tirou, marcou, tirou. Só para dar aquele acabamentozinho mesmo, que aí cada um tem o seu jeito, né, de estar fazendo. O importante é ficar tudo fechadinho, tudo direitinho. Prontinho. Limpar aqui as laterais, né? Pra não ficar caindo massinha no forno e dar aquele cheirinho de queimado. Sobrou aqui um pouquinho de massa, bem pouquinha coisa, tá vendo? Que não tem quase desperdício. Isso aqui ainda dá pra você fazer uma empadinha. Se você tiver sobrado seu recheio, ou se você tiver uma forminha aí daquelas pequenas normal, de lanche, ainda dá pra você fazer uma empadinha ou usar pra enfeitar em cima, fazer uma firula, uma florzinha, uma folhinha, enfeitar também em cima. Aqui eu gosto de apertar bem as laterais pra não vazar nenhum recheio, tá? Deixar bem justinho, bem direitinho. Gosto de pegar também o auxílio de um garfinho para apertar bem mesmo e ter certeza de que nada vai vazar, principalmente se o recheio for de camarão, né? Porque o camarão ele cria água. Então é bom que as laterais fiquem bem fechadinhas para não ocorrer nenhum acidente dentro do forno. Aqui é uma gema, tá? E um pouquinho de azeite para dar o brilho, tirar um pouco o cheiro do ovo. Vamos passando aqui. A geminha com azeite, pode ser com óleo. Tem gente que passa um pouquinho de leite com açúcar, né? Cada um tem uma forma de pincelar. Mas pra mim, o ideal é a gema mesmo. Apesar de outras também darem certo, né? Mas pra mim, eu prefiro mesmo a gema com um pouquinho de azeite ou de óleo. Agora vamos colocar uma firulinha por cima, um orégano ou gergelim, o que você tiver. Eu tô colocando um pouquinho de chimichurri, tá? Prontinho, vamos agora levar ao forno e ver o resultado do nosso trabalho. 30 a 45 minutinhos no forno. Prontinho, ficou assim nosso empadão. Uma delícia, bem suculento. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, um abraço.